Oi, pessoal, tudo bem com vocês, oitavo ano? Eu espero que esteja tudo bem. Bom, a gente vai continuar com a explicação do caderno complementar 3, tá? Da questão, a partir da questão 21, que a gente vai estar abordando as características gerais do reino Animalia, tá? Aí vocês vão acompanhando em sequência a apostila, tá? Então pegue a apostila e acompanhe. Então essas explicações vão ajudar vocês a elucidar melhor cada questão, tá? Reino Animalia. A gente vai tratar dos invertebrados e vertebrados, tá, pessoal? Que é os que compõem o reino Animalia ou Metazoa, tá? Então, o reino Animalia ele conta com milhões de espécies, né, dispostas na natureza, mais assim, de 30 filos. Então, uma das características mais marcantes no reino Animalia é a capacidade de locomoção, tá? Apesar de terem vários representantes que não se movem, que se chamam sésseis, né? Os animais, eles possuem também outra característica, células que formam tecidos, com exceção dos poríferos. Os poríferos, eles não têm tecidos, tá? Eles não formam tecidos. Eles não possuem tecidos verdadeiros. Em relação ao habitat, eles também têm grande variabilidade, porque eles se encontram em ambientes aquáticos, terrestres, e também a alimentação deles é bastante variada, tá? Porque existem dentro deles ali animais herbívoros, carnívoros, parasitas e saprófagos, que é aqueles que se alimentam de cadáveres de plantas e de animais. Aqui nesse quadro de invertebrados, vocês estão vendo aqui a diferença entre filo, né, e o habitat de cada um deles e aqui o grupo animal que pertence a esse filo. Então, gente, os poríferos, por exemplo, a maioria é marinho e alguns de água doce, que são as esponjas, tá? Os quinidários, a maioria é marinho e também existem alguns de água doce, que são as águas-vivas, anêmonas. Os plateumintos, no caso, são as planárias, né? Eles são terrestres, também tem os de água doce ou os hospedeiros, que ficam nos seres vivos, né? O nemateuminto, que é a lombriga, ele é terrestre, pode ser de água doce ou também dentro do corpo humano, dos animais, como hospedeiro, né? Os anelídeos seriam os insetos, os crustáceos, os aracnídeos, tá? Pode ser marinhos, de água doce, terrestres. Os artrópodes, eles podem ser marinhos, de água doce, terrestres também. Por exemplo, os sanguessugas, as minhocas. Os moluscos, eles podem ser marinhos também, de água doce, terrestres. Por exemplo, os caramujos, polvos, lulas. E, por fim, os equinodermos, que eles são exclusivamente marinhos, tá? Estrela do mar, ouriço do mar e lírio do mar. Então, gente, a gente costuma dividir o reino animal em dois grandes grupos, como eu falei, os vertebrados e os invertebrados, né? Então, o primeiro grupo de vertebrados, que é mais conhecido, né? Ele representa só 5% de todas as espécies de animais que existem. Então, já os invertebrados, eles têm maior número de espécies, cerca de 95%. Então, a classificação dele é meio artificial, tá? Sendo, a gente pode só utilizar aqui para poder explicar para vocês a questão da classificação dele. Então, os principais grupos de animais, gente, como aqui vocês retomando aqui, são os poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, anelídeos, artrópodes, moluscos e equinodermos, tá? Os poríferos, gente, ele é o grupo mais primitivo de animais que tem, tá? Incrível que pareça. Os poríferos, as esponjas, então ela é o grupo mais primitivo. Então elas são seres sésseis, ou seja, que não se locomovem, e ele tem o corpo todo cheio de poros. Eles só vivem em ambiente aquático, tá? Eles têm uma simetria radial que fala em raios, né? Se você for fazer um corte nele,
simétrico, em raios. Alguns podem ser também assimétricos, não tem a forma assim de raiada, né? E além disso, também eles são seres filtradores, onde a digestão dele vai ocorrer exclusivamente dentro das células, tá? Então, a digestão dos poríferos é intracelular, das esponjas, ok? Os quinidários, gente, eles são predominantemente marinhos, né? E eles destacam-se pelo quê? Eles têm no momento lá da formação deles, existem 2 folhetos embrionários, que falam que são diblásticos, tá? Então, ali, quando ele está sendo germinado, os quinidários, então, essa questão de folhetos embrionários, lá para frente vocês vão ver por que ele é importante, que eles possuem os folhetos embrionários de forma diblástica. E também ele tem simetria radial. Então, nesse grupo aí dos quinidários, gente, ele tem uma cavidade ali digestiva que chama a cavidade gastrovascular, tá? Em relação à alimentação dele. Então, esses animais aí, além de ter vida livre, né? Tem também os sésseis, os que não se locomovem. Por exemplo, as águas-vivas, as caravelas, como eu falei para vocês, né? Os plateumintos, gente. Os plateumintos, eles são conhecidos como vermes, né? Esses animais, ele é um verme chato, né? Ele é achatado. Esse grupo, ele é triblástico, tá? Ele tem 3 folhetos germinativos quando ele se origina, tá? Ele não possui celoma, tá? No momento ali que ele está sendo originado. Então, ele tem a simetria dele é bilateral, tá? Dos plateumintos. E ele é achatado dorsoventralmente, tá? Então, ele existe só 2 lados ali do barriguinha de baixo e a parte de cima. Então, a simetria bilateral, tá? Como eu falei, as planárias e também tem as tênias, que é aquele verme do porco, tá? Existe também os nematódios ou nemateumintos, que eles também são vermes, né? Diferente dos plateumintos, eles não têm corpo achatado. Ele já é cilíndrico, tá? E a pontinha dele vai afunilando, vai ficando fininha, afilada, né? E eles têm tubo digestório, dele é completo o tubo digestório dos nematódios, que são as lombrigas e também as filárias, tá? O nome que se dá aos nemateumintos, um dos exemplos. Anelídeos. A principal característica do anelídeo é o corpo dele, que é cilíndrico, né? E são divididos também em anéis, tá? Então, é de forma segmentada. Ele tem na água doce, tem na água salgada, como eu falei, né? Até na terra úmida, como por exemplo nas minhocas. Gente, aqui tá errado esse quadro, tá? É isso que eu tava desconfiando. Na realidade, as minhocas, como vocês estão vendo aqui de exemplo, ela está dentro de artrópodes, mas está errado. Ela é um anelídeo, tá? Só peço que me desculpem aí, que quando eu peguei essa figura, já estava desconfiada realmente que os artrópodes, a minhoca não está dentro dos artrópodes, ela está dentro dos anelídeos, ok? Só para corrigir aqui, tá bom, gente? E seguindo os sanguessugas também, tá? Artrópodes, pessoal, eles têm um corpo segmentado, tá? Tem com apêndices, é todo articulado o corpinho do artrópode, tá? Ele tem o exoesqueleto que tem quitina, tá? Para conferir uma rigidez ao corpo dele, exoesqueleto quitinoso que fala, né? Então, graças a esse exoesqueleto aí, esses animais, eles não crescem assim sempre, constantemente, né? Mas eles têm uma troca ali de carapaça ali, digamos, que eles vão mudando periodicamente. Então, ele representa o filo com maior diversidade de organismos no reino animal, reino animalia, tá? Que são os insetos e os crustáceos, tá? Que trocaram aqui, na realidade, a barata aqui, o caranguejo e a aranha estão no filo artrópode, ok?
Equinodermos. Os equinodermos, gente, ele tem todos os representantes dele, como eu falei, são marinhos, tá? Eles têm as características que tornam eles parecidos com os cordados. Vou falar depois o que é cordados. Por exemplo, a estrela do mar, o ouriço do mar, tá? Aqui não está os cordados, nesse esqueminha aqui dessa tabela, mas, gente, os cordados já são os mais avançados, né? Por exemplo, os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos, nós, né? Então, ele tem ali como característica mais marcante a presença de um bastão ali flexível e fibroso, que é chamado de notocorda, na hora ali que está na fecundação, e as células vão se multiplicando, né? Na germinação ali na hora que está sendo originado ali o ser vivo, né? Então, assim, essa questão da notocorda também ela é muito importante na questão da origem, tá? Dessa fase ali do desenvolvimento embrionário, tá? Gravem esse nome. Então, gente, os cordados, eles apresentam, né, a questão da coluna, né? Então, os mais avançados do reino Animalia, tá? Continuando, as características dos seres invertebrados, pessoal. Como vocês estão vendo aqui, os animais invertebrados, eles pertencem ao reino animal, correspondem àqueles que não possuem crânio nem coluna dorsal. Em muitos casos, possuem corpo mole, mas alguns, como os artrópodes, possuem exoesqueleto de calcário, associado às funções do esqueleto interno dos vertebrados, com o objetivo de sustentação, facilidade na locomoção, bem como a proteção deles. Então, eles têm essas características aeróbicos, eles retiram o oxigênio do ar ou da água, tá? Conforme o habitat ali. São pluricelulares, são eucariontes, possuem células eucariontes, né? Heterótrofos, que eles precisam ingerir outros seres vivos para eles poderem se manter. As plantas, eles não possuem clorofila e são capazes de produzir o próprio alimento. Então, a maioria se reproduz de forma sexuada, ou seja, através de gameta masculino e feminino, ok? Então, essas características dos animais invertebrados. Continuando, vocês olhem as questões que já adentram sobre doenças causadas por parasitas. Pessoal, ele vai entrar já na questão da apostila 3, a partir... Deixa eu olhar aqui a apostila rapidinho, acompanhe, por favor. Em relação às doenças causadas por parasitas, vocês vão ver na questão de 29 em diante, tá? Vai ter um texto pequeno ali, só para vocês acompanhar a sequência das perguntas com um slide aqui da videoaula que eu preparei para vocês, tá, gente? Então, exemplos de parasitas são os plateumintos, nematódeos, que causam várias doenças, tá? Então, as doenças causadas por parasitas, parasitismo, são endoparasitas, né, que vivem no interior dos hospedeiros, como a maioria das bactérias patogênicas, protozoários, por exemplo, os bicho geográfico, de dermatite linear, bicho de pé, vermes intestinais, entre outros. Tem uma questão lá, acho que é a questão 30, da apostila, vai perguntar ali em relação à morfologia, como a gente pode diferenciar os plateumintos dos nemateumintos ou nematódios. Vocês veem que os plateumintos, eles possuem o corpo, como está na pergunta ali, a forma morfológica, a morfologia dele é achatado, né? Um verme em formato achatado. E já o nemateuminto, conhecido popularmente como lombriga, né? Ele já é em forma de fio, um cilíndrico, né? Então, aí já estão vendo na questão aí, já podem tirar as diferenças dos plateumintos e dos nemateumintos. Então, esses parasitas, eles retiram nutrientes do hospedeiro nosso, que ele fica ali no intestino, né? Sugando ali todos os nutrientes para poder sobreviver ali, eles vão se multiplicando. Então, causam graves doenças no corpo, para nós, né? No corpo humano.
E doenças, gente, causadas por nematóides? Vocês vão ver em relação a essa questão, na questão 31. Olha esse esquema aqui, como que é o ciclo da lombriga, né? No caso, os nematóides. Ascaridíase e amarelão são dos exemplos de doenças que são causadas por esses nematóides. Aí tem uma opção lá, que vocês vão marcar, tem 4, A, B, C e D, na questão 31, vocês vão marcar, tá? Qual que seria a doença causada por nematóides, tá, gente? Em seguida, só para voltar aqui em relação a esse ciclo, olha só como funciona o ciclo dos nematóides. A pessoa ingeriu ali uma hortaliça, né, um alimento que estava contaminado com ovos, né, da lombriga, do nematóide, tá? Às vezes, comeu lá um alface que foi regado ali, adubado, e nessa tinha ovos ali da lombriga, né? Ela ingeriu aquele alimento, aquela hortaliça ali contaminada. A pessoa ela vai evacuar as fezes dela, vai eclodir, vai estar o ovo ali, ela vai eclodir lá no intestino, antes dela liberar essas fezes, né? Ela vai estar lá presente no intestino da pessoa. Ó, ela cai na circulação sanguínea, vai para o coração, passa pelos pulmões. Olha só o ciclo que ela faz, todo esse trajeto. Passa pelo esôfago do estômago, vai lá para o intestino. Aí o verme ele fica adulto, chega até 30 centímetros. Depois os ovinhos ali são eliminados, né, nas fezes ali do hospedeiro. Vai para a água do poço, os lençóis freáticos contaminados, né? Aí vai todo esse ciclo recomeça. Então essa é uma forma de transmissão dessa doença. Escaridíase e amarelão é um dos exemplos, tá? Causadas por esse parasita nematóide. Seguindo, gente, lá no caderno complementar, tem um ciclo da teníase, tá? Esse protozoário. Aí vocês olham aí, tá? Esse esquema aqui é o mesmo dali do caderno complementar, que vocês podem observar. Tem esse ciclo, gente, começa, vocês estão vendo aqui, ó. Olha como que é a Taenia saginata, Taenia solium. Olha como que é os ovos. Os ovos, eles estão aqui dentro, né, do protozoário. Esses proglótides que está falando aqui é uma imagem aumentada de cada, como se fosse um fragmento, um pedacinho de cada do verme tênia, porque ele é muito comprido, ele chega a 12 metros de comprimento. Então, cada proglótide, pedacinho, quadradinho, que vocês estão vendo aqui, ele possui muitos ovos. Tá? Esse aqui é um adulto, é uma tênia adulta, dentro do intestino delgado, ela se aloja ali no intestino delgado do ser humano. Então, cada proglótide possui milhares de ovos, né? Então, cada proglótide grávido desse libera nas fezes, assim, milhões de ovos. Em seguida, depois, o gado, né, lá, assim, infectado ali tá se alimentando da grama, ele está contaminado, porventura pode ter fezes de uma pessoa que evacuou ali, está contaminada, liberou ali na natureza. Então, esse gado vai ingerir, ou o porco, né? Os ovos vão incluir no intestino dele, vai migrar para a musculatura do animal. Aí vai ocorrer o quê? A oncosfera, os ovos, eles vão se desenvolver ali, né? Que é chamado de cisticercos. Eles vão ficar no músculo do animal, né? Tanto do boi quanto do porco. Em seguida, esses ovos, ao serem a carne do animal, né? Eles não ficam só no músculo, eles ficam na carne, tá? O corpo todo do animal. O ser humano vai se alimentar, então ele vai ser de novo, vai voltar esse ciclo de reinfecção novamente. Então, os humanos são infectados ao ingerirem carne crua ou mal cozida contendo cisticerco. Vale lembrar que as larvas, mesmo que você às vezes cozinhe ele bem, um calor excessivo, mesmo assim, certas larvas que elas não morrem no calor. Então, a teníase, ela é uma doença relacionada a essas parasitoses humanas, tá?
a forma do animal aqui, o nome dele, ó. Esse Scolex aqui, ó, vocês estão vendo aqui essa estrutura do animal, da tênia, ele gruda na parede do intestino e ali ele vai sugando os nutrientes, tá? Esse cólex se prende no intestino, então ela é como se fosse microgarrinhas, que ali ela vai sugando o sangue. Então essa é o ciclo da teníase, da doença parasitária, tá bom, gente? Ali na questão 32 vai ter uma pergunta sobre a teníase e você vai marcar qual que é a alternativa incorreta, tá bom? E adentrando na questão dos artrópodes, depois vai em relação às questões 33 a 37, vai ter um texto ali que vai falar sobre artrópodes, tá? Que são os camarões, caranguejos, moscas, baratas, gafanhotos, escorpiões e aranhas, tá? Aqui vocês estão vendo a classificação dos insetos, abelhas, formigas e borboletas, os aracnídeos, dos crustáceos, do diplópoda, xilópoda. Por exemplo, dos insetos existem as abelhas, formigas e borboletas. Elas são chamadas de hexápoda, porque ela tem o que? A cabeça, tórax e o abdômen. Ela tem um par de antenas, 2 pares de asas e 3 pares de pernas. Então, esses insetos, eles são chamados de hexápoda. Os aracnídeos, também entre eles estão os escorpiões e as aranhas. Então, eles não possuem asas, não têm antenas, eles têm 4 pares de pernas, possuem cabeça, tórax fundidos em 2, ou seja, chamados de com 2 cefalotórax, ok? Esses são os aracnídeos, tá? Os crustáceos, gente, eles estão dentre eles, dentro do filo crustáceo, dos crustáceos. Existem as lagostas e os camarões, tá? Então, o ambiente geralmente dele é aquático, tá? O número variado de apêndices, ele possui vários apêndices. E possui antenas, 2 pares de antenas com 5 pares de pernas, tá? O diplópoda, ele é um herbívoro, é dentritívoro, ele não tem veneno, ele tem um corpo cilíndrico, 1 par de antenas, corpo segmentado, 2 pares de pernas por segmento, que a gente fala é o conhecido como, fala que é a lacraia, tá? Aqui não está falando que não tem veneno, mas creio que ele tem veneno sim, viu? Falam que ou é piolho de cobra, que é popularmente conhecido, né? Então, essas são as características dentro dos artrópodes, a diplópoda, tá? E a xilópoda, ela tem o corpo achatado, dorso ventralmente, 1 par de antenas, ela tem o tronco segmentado, 1 par de pernas por segmento e são carnívoros. Vocês com certeza já viram na natureza esse animalzinho aqui, né? A xilópoda. Então, as características dos artrópodes, gente, então, eles são animais com pernas articuladas, ele tem exoesqueleto quitinoso, de quitina, tá? Carbonado, né? Ele tem um corpo segmentado, vários segmentos, tem a simetria o que? Bilateral, 2 partes, né? Triblásticos, a questão germinativa, do folheto germinativo que eu falei, eles estão triblásticos na formação, são celomados, e protostomados. Eles são metâmeros e possuem tagmas também. E o crescimento dele é descontínuo. Então, essas são as características principais dos artrópodes e a classificação de que está dentro desse filo artrópode, tá, pessoal? São esses animais que estão dentro do filo artrópode, ok? Continuando. Esse quadrinho aqui tá lá também, a apostila que eu retirei, tá? São as características aqui dos insetos, dos miriápodes, dos crustáceos e dos aracnídeos, tá? Vocês estão vendo aqui as características, divisão do corpo, cada um possui uma forma, né? Como eu falei, cabeça, tórax e abdômen, como a borboleta, as baratas, formigas, tá? Os miriápodes são aquelas piolhos de cobra, né? Ela tem cabeça e tronco apenas. Os crustáceos possuem cefalotórax e abdômen, como siri, caranguejo. Os aracnídeos
Eles têm cefalotórax e abdômen, tá? Um carrapato está dentro dele, escorpião, aranhas, entre outros. Número de antenas, os insetos têm um par, os miriápodes um par, os crustáceos 2 pares e os aracnídeos não possuem antenas. Número de pernas, 3 pares para os insetos, miriápodes, 1 par por segmento, 2 pares por segmento, tá? Um anquilópodes e os diplópodes. Os crustáceos, 5 mais pares e os aracnídeos, 4 pares. Então, aqui vocês estão vendo a diferença de cada um deles, tá? Em seguida, gente, eu vou continuar rápido porque senão vai se estender muito. De aula, vocês acompanhem aí na apostila. Então, vai ter aí a questão 33. Como se chama o esqueleto dos artrópodes? E do que é esse esqueleto, ele é formado? Então, eu acabei de falar, vocês coloquem e respondam aí na sua apostila, ok? Questão 34 vai falar também do exoesqueleto dos artrópodes, que ele protege e sustenta o corpo desses animais e tal. No entanto, o exoesqueleto também é muito rígido e impede o crescimento contínuo dos artrópodes, como expliquei lá, que estava lá no texto, né? Então, sendo necessária a troca do exoesqueleto de tempos em tempos, depender da espécie. Como se chama e como ocorre o processo que torna possível o crescimento dos artrópodes? Então, aí vocês vão colocar lá. Isso aí, tenho certeza que não vai ser difícil para vocês, porque está lá no texto e é muito fácil. Continuando, questão 35 e 36 vai continuar falando, 37, sobre os artrópodes, tá? E as doenças transmitidas por insetos, pessoal, isso vai estar lá em questões para responder no 38 e 39, tá? Quais são as doenças relacionadas a insetos? Você já deve ter escutado que insetos podem causar doenças no ser humano, né? Então, leia esse textozinho aqui, tá? Sempre esse texto para ajudar, auxiliá-los, né, a responder às questões. Então, quais seriam essas doenças transmitidas por insetos, gente? Temos a dengue, febre amarela, malária, leishmaniose, filariose, doença de Chagas, tá? Essa é uma das doenças que são relacionadas aos insetos. Vocês podem acompanhar no caderno 3, tá? Aí fala qual que é o inseto transmissor, né, que é o vetor, qual que é o agente etiológico dele, e qual que é a forma de transmissão, modo de transmissão, ok? Principalmente os mosquitos, eles são os maiores transmissores de doenças, tá? Na questão dos insetos. E também o barbeiro, que transmite a doença de Chagas, né? O barbeirinho ali, ele é contaminado, ele vai picar a pessoa. Na hora que ele pica, ele defeca ali no local onde ele picou, né? Aí a pessoa começa a coçar. Aí, na hora que ela coça, espalha as fezes com os protozoários ali que o animal deixou nas fezes. Ele vai entrar lá na corrente sanguínea, né? Pelo orifício ali da picada. Isso vai causar, gente, nossa, é horrível, porque ele vai atingir até o coração. Então, tem que tomar muito cuidado quando você vê esse animalzinho, porque ele é um transmissor dessa doença. Ele leva dentro dele o protozoário do Trypanosoma cruzi, tá? É o barbeiro, por exemplo, tá? Um dos exemplos dessas doenças transmitidas por insetos. E qual que é a diferença, gente, entre vetor e agente etiológico que eu falei? Essa é uma questão lá que vai trazer ali na questão 38, vocês vão ver, se vocês forem responder. Qual que é a diferença entre vetor e agente etiológico? Gente, a diferença entre eles é o seguinte: quando a gente fala de vetor, a gente vai falar de organismo, né, que serve de o quê? Veículo para poder transmitir alguma doença, né? Então, esse organismo ele pode ser, por exemplo, um artrópode, ou pode ser um mosquito, um molusco, né? Então, os vetores, gente, eles podem ser classificados em dois tipos, né? De acordo com a Sociedade Brasileira de Parasitologia. O vetor biológico, tá, um deles, e também tem o vetor mecânico. O vetor biológico é aquele que serve de local ali para poder multiplicar o agente causador da doença, né? Já o vetor mecânico é aquele que
o agente que causa a doença, ele não se multiplica, ele não desenvolve ali no local, sendo o vetor apenas uma forma só de transporte, entenderam? Então, no caso de doenças transmitidas por vetores, é impossível a transmissão de uma pessoa para outra. Por exemplo, na dengue, no caso da dengue, o vírus ele não é transmitido pelo contato com o doente. É preciso a picada do mosquito, né, a Aedes aegypti dessa espécie, que seja infectada para poder haver a transmissão da doença. Então, nesse caso aí, o mosquito é o quê? Ele é o vetor, né? Além da dengue ali, da chikungunya, zika, malária, né? E leishmaniose, elas são exemplos de doenças que elas são transmitidas por esses vetores, entenderam? E que então é agente etiológico? Já o agente etiológico, pessoal, é o agente que causa a doença. É aquele que vai desencadear, né, os sintomas lá da doença. Então, o termo agente etiológico, ele é só para substituir a questão do nome patógeno, tá? Então, no caso, ele é o quê? Ele é vírus, é bactéria, um protozoário, um fungo, ou um plateuminto, um nemateuminto. Então, esses são exemplos de agentes etiológicos, ok? Então, no caso da dengue, por exemplo, o agente etiológico aí é o vírus da dengue, né? Do arbovírus lá da família Flaviridae, se não me engano. Então, essa diferença entre vetor e agente etiológico é que o agente etiológico, ele causa a doença, mas o vetor é o que transporta o agente etiológico, entenderam? A malária, por exemplo, ela é provocada por protozoários lá do plasmódio, que é o agente etiológico, tá? Então, elas são transmitidas pela picada do mosquito, que é o vetor, o mosquito é o vetor do gênero Anopheles, né? Que transmite essa doença. Acho que aí vocês já conseguiram entender mais ou menos a diferença entre vetor e agente etiológico. Ok, gente? Então, vamos continuar aí. Como evitar doenças transmitidas por mosquitos? Gente, como que a gente pode evitar? Olha só, a questão do lixo. A gente tem que coloca o lixo em sacos plásticos, mantenha a lixeira sempre bem fechada, porque se chove e entra água ali, é viveiro de mosquito, né? Vende em terrenos baldios. Jogue no lixo todo objeto que possa acumular água, essas garrafas, né? Copinhos, enfim, embalagens que podem ser depósito de água parada ali. Mantenha o saco de lixo sempre bem fechado, tá? Fora do alcance de animais, em cavalo, cachorro, deixa ele, rasga o saco, deixa ele aberto. É muito fácil ali de acumular água. Além de ter Covid, tantas doenças que nós já temos, né? Dengue, chikungunya, zika, sempre foram desse mosquitinho terrível. Não deixou de existir, infelizmente não tem uma vacina para esse caso da dengue, né? Que também mata, né? Você pode também, como evitar? Em questão de plantas e jardins, coloca areia lá no pratinho, tá? Não deixa água acumulada ali. Se não colocou areia, acumulou água no pratinho de plantas, lave com escova, sempre com água e sabão, uma vez por semana. Se tiver vaso de plantas aquáticas, troque a água sempre, tá? Não deixe a água da chuva acumulada sobre a laje, lá quem tem laje. Qualquer lugar que tenha, que acumule água, vai servir para o mosquito deixar a larva dele. Então, remover folhas e galhos ali da canaleta, fio de água ali das calhas, não ficar acumulado ali, sempre tá bem limpo. A caixa d'água também sempre bem fechada, né? E mantenha bem tampado os tonéis, se tiver barril de água, a caixa d'água em casa, sempre bem fechada. Tá? Lave semanalmente por dentro com escova e sabão os tanques que armazenam água. E lave principalmente por dentro com escova e sabão os utensílios usados para guardar água em casa. Jarras, garrafas, potes. E também que sempre a gente no quintal tem alguma coisa, né, jogada ali, um pneu velho, uma garrafa. Então, gente, é necessário, tem que ter consciência, cuidar. Porque as doenças estão aí, não estão para brincadeira, tá? Então, vamos ter consciência
Além de tudo, consciência ecológica, né? De proteção do meio ambiente, não deixar as coisas lixo entulhado, jogado. Também não é legal. Bom, para fechar, tem a questão do bem-estar animal, né? Tem as 5 liberdades, você vai ver, as questões são bem fáceis lá na apostila, tá? Que está lá na página, já na página 61, 62, leia o mini texto, bem facinho, não tem segredo, tá? A questão 43, 44, 45, 46, tá? Em relação ao bem-estar animal, tá? Leia o texto, lendo o texto vocês conseguem responder as questões, tá? Vai ter uma charge, uma tirinha ali, tá? Em relação ao abandono de animais, que é uma coisa que sempre acontece, principalmente nas férias, as pessoas abandonam os pobres animais, à sorte. E questão das 5 liberdades, que é a liberdade sanitária, liberdade psicológica, liberdade comportamental, liberdade ambiental e liberdade nutricional dos animais. Esse caderno complementar foi até, pelo menos as questões de ciências, tiveram 49 questões, né? Então, gente, a explicação, estou fazendo esta videoaula, é das questões da metade para o final, tá? As questões que ficaram aí do caderno complementar 3 para ser respondidas. Então é isso, gente, eu vou ficando por aqui, tá? Até a próxima aula e bons estudos para vocês, ok? Beijo!